Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Chegamos à nossa aula final, dessa disciplina de Filosofia da Educação. Eu me chamo Renata Nobre e nós estamos aqui no ambiente dos estúdios do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, e eu vou mostrar, vou descrever para vocês a nossa ambientação do estúdio. Ao fundo nós temos paredes brancas, com letras grandes EAD mudando realidades, e eu sou uma mulher branca de aproximadamente 1,60 m, vestindo uma roupa preta com um colete bege, óculos e cabelos cacheados amarrados. Então, vamos seguir para a nossa aula final dessa disciplina, que vai trazer como tema sujeitos de mudança. Sujeitos de mudança. Na filosofia da educação, os sujeitos de mudanças referem-se aos indivíduos e grupos que desempenham papéis ativos na transformação do sistema educacional e, consequentemente, na sociedade como um todo. Na aula anterior, nós refletimos sobre os aspectos, da importância que tem o educador e o educando enquanto sujeitos, de mudanças, principalmente de mudanças sociais. E aí eu vou refletir com você um pouquinho agora sobre o seu papel enquanto sujeitos de mudanças. Por quê? Você, estudante, e eu, enquanto professora, somos sujeitos muito fortes de mudanças, tá? Dentro de uma sociedade, as pessoas que conseguem mudar, transformar ali o ambiente, fazer com que as pessoas tenham atitudes melhores, são sujeitos de mudanças. Então essas mudanças, elas podem, claro, ser positivas ou serem negativas, mas isso vai depender muito de qual o objetivo final dessa transformação da sociedade, tá certo? Nos aspectos em relação aos principais sujeitos de mudanças que são desenvolvidos, que são estudados ali na filosofia da educação, nós temos uns grupos aqui bem importantes. Primeiro, os educadores, e professores, e aí é importante refletir que educadores e professores, embora tenham nomenclaturas ali muito próximas, a gente sempre acha que são as mesmas pessoas, mas não. Educar é um ato natural do ser humano, tá? Uma mãe educa um filho, uma avó educa um neto, uma tia educa um sobrinho, uma sobrinha, e assim vai. Mas o professor, ele tem uma didática, tá? Então, ele tem uma dinâmica diferente de ensino. Então, eu posso chamar o professor de educador? Posso, ele está educando. Mas quando nós queremos nos referir especificamente ao professor, nós estamos lidando aí com um profissional, que tenha todo um trabalho desenvolvido e um estudo feito para chegar no processo final da educação, certo? Só para deixar isso bem claro para vocês. Nós temos aí os alunos e educandos também, mesma sintonia ali dos itens do item anterior, os educadores e os professores. Os alunos e os educandos são aqueles que têm realmente uma norma estabelecida, uma forma, uma didática que eles têm ali para aprender. E os educandos são aqueles que estão recebendo conteúdo, conhecimento, mas não especificamente dentro do ambiente escolar. Por isso que também existem os estudos de educação escolar e educação não escolar, tá bom? Vamos seguindo. Pesquisadores e acadêmicos, também grupo super importante, envolve a área da educação. Gestores educacionais, diretores, secretários de educação, ministros da educação, pessoas que estão relacionadas mesmo à gestão da educação, são muito importantes. Movimentos sociais e organizacionais e os políticos e formuladores de políticas. Então, para vocês terem noção, esses 6 grupos que eu apresento para vocês aqui são extremamente importantes, porque muitas vezes o 6º grupo aqui, que são os políticos e os formuladores de políticas, são a partir deles que vêm muitas das normas e leis que nós estamos ali
somos apresentados, estamos pautados na nossa vida cotidiana enquanto cidadãos, né? Então, nós seguimos essas regras. Só que essas regras, elas precisam ser baseadas naquela necessidade de quem? Da população. Não é um educador que vai escrever um texto e vai falar, olha, é isso aqui que eu quero. Não. É um grupo, são pessoas, né, que precisam, que colocam as suas ideias. E aí essas ideias é que são formuladas, né, as leis, e essas leis é que vão garantir aí a melhoria da qualidade da educação, qualidade de vida, da qualidade mesmo de transporte, de saúde das pessoas, entenderam? Então esse é um processo muito bacana de você entender que as transformações que nós temos no micro, né, eu estudando, vou me transformando numa pessoa melhor, minha família também, pessoas vão mudando ali a qualidade de vida, posso também ajudar num processo macro, que é, ou eu vou me tornar um político, pode ser, por que não? Ou então eu vou ser uma pessoa influente na área da educação? Também, você é capaz, eu acredito em você. Você acredita em você? Então são esses processos que vão fazendo você se transformar. E esses processos que saem para o macro, que fazem a população se transformar. As pessoas se transformam de uma forma mais rápida. Um exemplo, existem aí algumas leis, né, que garantem transporte público, por exemplo, aos idosos. Pronto, essa lei garante um transporte público gratuito. Então tem idosos que nem precisam pagar nada para poder circular pela cidade de ônibus. Isso é uma forma desses idosos se locomoverem de um lado para o outro, sem também ter que ficar pagando alguma coisa, e também faz com que essas pessoas sejam acolhidas pela população em geral. Opa, que ele é um idoso, ele não tem tanta habilidade às vezes de, né, pagar no dinheiro, pagar num cartão, poxa, ele tem prioridades. Então essas coisas são interessantes da gente analisar. Por que aconteceu essa mudança? Porque a capacidade cognitiva de um idoso às vezes muda, ele fica mais lento, então o tempo que ele leva para sentar, né, no ônibus é mais demorado, então ele precisa ser mais rápido a entrada e o acolhimento dele naquele ambiente. Então, uma lei que fornece, né, essa liberdade de entrar e de usar do transporte público melhora a qualidade de vida dele. E é isso que acontece quando se impõe, né, grupos se reúnem e buscam melhorias para um todo, né? Não é só aquela pessoa que ganha, mas todo mundo ganha, tá certo? Esses sujeitos de mudanças dentro da filosofia da educação, eles colaboram e interagem de maneiras complexas para promover transformações significativas no sistema educacional e na sociedade em geral. Como eu falei, pequenas mudanças podem se transformar em grandes mudanças, mas as grandes mudanças normalmente só acontecem quando há essa reunião, essa união de grupos que são super importantes, tá bom? Para finalizar esse assunto e compreender o real papel da filosofia da educação na transformação da sociedade, eu te convido a assistir ao vídeo do canal A Grande Fúria do Mundo, de uma conversa entre o entrevistador Pedro Cortella e o professor Mário Sérgio Cortella, que inclusive são pai e filho, que fala sobre essas mudanças, né? Quais são as mudanças futuras da educação na vida das pessoas. Em uma parte desse vídeo, o Pedro ele comenta sobre algumas mudanças que a escola da filhinha dele vai apresentar numa reunião de pais. E isso é super importante, né, de ser refletido, porque essa mudança é uma mudança que vai trazer a escola, né, fazer com que a escola fique mais tecnológica, mas realmente buscando envolver as crianças até menores nesse mundo mais próximo da internet, próximo da tecnologia. E ele reflete, será que isso está fazendo sentido? Será que isso aí, né, realmente é importante? E aí o Mário Sérgio Cortella
né, vocês assistindo o vídeo, vocês vão entender do que eu estou falando. Ele vai demonstrar que essas mudanças, elas são inerentes ao ser humano. Então, nós passamos por mudanças cotidianamente, mas como essas mudanças impactam nas nossas vidas enquanto um todo, vai depender dos grupos, se os grupos aceitarem, né? Hoje, nós, seres humanos, estamos inseridos numa onda tecnológica. Então, nós temos internet em todos os lugares, nós temos aí milhões, bilhões, na verdade, de pessoas conectadas no WhatsApp, nos Instagram, enfim, nas redes sociais gerais. E aqui mesmo, né, nesse momento que nós estamos aqui online, online não, mas pelo menos gravado, né, imagem, vocês assistindo nesse momento, né, nesse vídeo, isso aqui é muito uma evolução. E isso foi uma evolução causada por uma mudança social. Foi vendo a necessidade de ampliar a educação e de dar acesso às pessoas que às vezes não têm como ir até um ambiente físico, mas que podem também desenvolver essas habilidades dentro da própria casa ou de um ambiente que se proporcione isso na educação. Então, olha só que complexo que é tudo isso, né? E essa forma de ver o mundo, ela é muito próxima do que é necessário para nós quando estamos em sala de aula. Nós precisamos ter essa habilidade de entender qual é o nível de conhecimento, o nível de saberes que existem dos nossos alunos, dos nossos educandos, né? Nós precisamos compreender e ter sensibilidade para avaliar o todo. E aí eu te faço, né, algumas perguntas que você pode refletir depois de assistir ao vídeo que eu indiquei para vocês anteriormente, tá bom? A primeira pergunta e aí você pode anotar isso aí numa folhinha, no seu caderno: qual é a sua percepção sobre a escola ter convocado os pais para explicar a proposta do ensino fundamental? A segunda: a tecnologia está chegando às escolas de uma forma irrevogável. Como você avalia esse avanço tecnológico? E a terceira: o conceito, o aluno se torna protagonista dos estudos e decide o que quer estudar, parece benéfico ou não para o estudante? Então você vai refletir sobre isso e vai pensar aí direitinho se é essa escola do futuro, essa educação do futuro que você quer desenvolver ou não. Então eu espero que depois de tanta coisa que nós falamos aqui ao longo dessas 4 unidades, você possa refletir e entender que a filosofia da educação, ela não é limitada, que os conhecimentos, eles precisam estar o tempo todo sendo renovados, que a filosofia da educação, ela vai sempre reunir conhecimentos filosóficos e educacionais, história, geografia, conceitos mesmo de cultura, de identidade, e que tudo isso tem um único sentido: desenvolver o teu conhecimento. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.